Mateus 26, do 17 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Bom, o versículo 17 já começa dizendo assim: no primeiro... Oi? Melhorou? Mas melhorou o quê? Tudo? Ah, graças a Deus. Versículo 17, gente. No primeiro dia dos pães asmos. Pães asmos é basicamente a festa da Páscoa. Esse primeiro dia dos pães asmos tem um seguinte significado. É uma série de preparativos, como lemos mais adiante. Os discípulos perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos? A pergunta é: que preparativos são esses? 2 dias antes da Páscoa, o cordeiro, pelo qual cada casa tem um, de 6 meses a 1 ano, é preciso ser levado ao sacerdote no templo para que ele o degole, deixe todo o sangue ser aspergido, e com isso eles levem de novo o mesmo cordeiro para casa. E antes disso, ou melhor, enquanto o sangue do cordeiro está sendo aspergido, eles cantam a primeira parte do Halel.
O Halel seria aleluia, vai do Salmo 113 até o Salmo 118. E a primeira parte é o Salmo 113 e o 14. Eles cantam estes salmos enquanto o cordeiro está sendo degolado, o seu sangue está sendo aspergido. Logo depois, eles vão preparar os pães asmos, que são pães sem fermento, as ervas amargas, como está escrito em Êxodo 12 e Êxodo 13, e eles preparam uma espécie de iguaria para ser usada ou comida juntamente com os pães asmos. Nessas iguarias tem 3 frutas: tâmaras, pêssegos e uvas, juntamente com água e vinagre. Eu não sei se eu estou ofendendo alguma cultura ou algum polo gastronômico, mas eu chamei isso de vinagrete judaico. Se eu estiver ofendendo, está gravando, perdão. Além desse vinagrete judaico, eles voltam, e aí o anfitrião, que nesse caso é Jesus, reúne o povo, reúne a sua casa, para que eles comecem a comer o cordeiro, e só depois de comerem o cordeiro, aí eles comem as demais iguarias, como os pães asmos, as ervas amargas, e esse vinagrete judaico, como foi dito. Beleza? No entanto, isso é, em resumo, o que significa a festa dos pães asmos. Isso você pode ver em Êxodo 12, Êxodo 13, Números 9, Levítico 23, por exemplo. No entanto, precisamos entender o que Mateus está dizendo aqui. A ideia básica de Mateus colocar no primeiro dia dos pães asmos é uma referência direta somente ao capítulo 12 do livro de Êxodo. E tem um ponto, de certa forma eu vou abrir um parênteses aqui juntamente com vocês, que é o seguinte: para pregadores como eu, são impostas algumas pressões para se pregar o Evangelho em todos os textos da Bíblia. Textos como Gênesis, Eclesiastes, Sofonias. Já ouviu alguma pregação em Sofonias? É mais difícil, não é? E por incrível que pareça, é mais fácil você vencer o desafio de apresentar o Evangelho por meio de textos do Antigo Testamento do que nos próprios Evangelhos, onde o nome já diz. Ainda dentro do parênteses, eu vou explicar algumas coisas para você. Existe uma diferença entre o conceito de evangelho para a literatura evangélica. E uma decorre da outra. Primeiro, vamos lá.
São 3 passos aqui. O primeiro passo é que a palavra evangelho, oriunda do grego, é uma expressão de guerra. Nós estamos lá mais ou menos no século VI, século V, século IV a.C. E existiam muitas guerras entre atenienses e espartanos, entre eles e com outros povos. E no meio disso tudo, existia um arauto que ia junto com os soldados. Por exemplo, para quem viu o filme 300, eu acredito que mais que 80% ali é mentira, tá bom? Ninguém vai para uma batalha com o peito de fora. Já começa por aí. O ponto é o seguinte: por que eles guerreavam? Guerreavam para fazer o outro de escravo. Então, quem ganhasse a batalha iria subjugar o povo inimigo. Qual era a necessidade, então, do arauto? Caso ganhasse a batalha, voltava antes dos soldados e falaria o seguinte: vencemos. E isto é uma boa notícia. Por que uma boa notícia? Por que o Evangelho? Porque não seremos escravizados. A palavra Evangelho, ela tem... São 2 palavras nela, na verdade. É o prefixo eu, que significa alegria, e a palavra ângelos, que significa mensagem ou mensageiro. Daí vem a palavra anjo também. Literalmente ela significa mensagem que traz grande alegria. Beleza? A partir daí, há um ressignificado no Novo Testamento. 2 textos que nós podemos ver bem claros com isso são Romanos 1, do versículo 1 ao versículo 4, e o outro é 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao versículo 4. Podemos resumir o Evangelho na visão paulina e também na visão dos evangelistas em 3 palavras: encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A partir daí, surge aquilo que a gente chama de a literatura evangélica. O objetivo de Mateus, Marcos, Lucas e João é falar sobre a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus a partir de uma narrativa, cada um falando para um grupo de pessoas diferentes. A pergunta é: por que isso é importante? Porque logo de cara, Mateus não está nos dando uma simples informação. Para qualquer judeu, quando ele vira e fala assim, no primeiro dia da festa dos pães asmos, é tudo aquilo que eu falei anteriormente. Mas Mateus, nesse texto, está lembrando os seus leitores de Êxodo 12. E aqui, para nos poupar tempo, enfaticamente o versículo 13. Isso quem está enfatizando sou eu. Como eu disse, para poupar tempo. Lá no versículo 13 de Êxodo 12,
é uma referência ao sangue do Cordeiro sendo passado, sendo lambido nas bordas das portas, em cima das portas. A pergunta é: por quê? A resposta você sabe: para que o anjo da morte veja o sangue e não mate o primogênito daquela casa. Mas a pergunta ainda perdura: por que passar em cima da porta? Por que não passar na janela, no reboco, no teto, no telhado, na laje? Porque, como eles estavam no Egito, e aí houve uma imersão cultural tamanha, que em cima das portas de cada um, inclusive dos hebreus, tinham inscrições de bênçãos divinas dos deuses egípcios abençoando aquela casa. O sangue do Cordeiro passado por cima era uma mostra de que apenas um Deus existe e apenas um Deus pode abençoar o seu lar. É sobre isso que Mateus está falando aqui. O primeiro dia da festa dos pães asmos faz-nos lembrar, segundo Mateus, do dia da nossa redenção, o aborto da nossa idolatria e o início da nossa vida com Deus, e apenas com Deus. Ele quer que seus leitores compreendam isso. E não apenas um lembrete de uma festa que pode ser passada anualmente. A Páscoa, nesse sentido, não é para que você comemore uma vez por ano a ressurreição de Jesus. Olha, Jesus ressuscitou, vão cantar aí, está feliz? Eu também. Que maneiro. A ideia principal não é essa. A ideia principal é lembrarmos do tamanho da nossa redenção e do tamanho da dor do Cordeiro que proporcionou a nossa redenção. Por incrível que pareça, o texto não começa com uma simples informação, mas com um punch de notícia. Vamos seguir. Versículo 18. E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Mateus não perde tempo. Ele não está preocupado em te contar uma historinha. O que significa a ideia do meu tempo está próximo? Para os próprios discípulos, provavelmente para algum leitor desatento, o tempo está próximo gera aí, ou pode gerar uma ambiguidade de que o tempo está passando
E os preparativos da Páscoa precisam ser feitos. Precisam ser desenrolados. Mas, na verdade, estamos falando aqui do tempo da nossa redenção. Jesus Cristo já está novamente antevendo a sua morte na cruz. Lembra do que eu falei sobre o Evangelho, gerar a literatura evangélica? Os evangelhos não estão preocupados em nos contar historinhas, mas em narrar a melhor das histórias de todos os tempos, que passa pela morte e pela ressurreição de Jesus. Se você ler o Evangelho de Mateus numa tacada só, já no versículo 21 do capítulo 1, ele nos fala sobre o Deus conosco, que já é uma alusão à sua morte e ressurreição. Ele não está preocupado em falar sobre outras coisas. E isso é uma coisa que precisamos levar em consideração. Muitas vezes, como igreja, como crente, a gente está muito preocupado em conversar sobre várias coisas, sérias até, mas que não giram em torno do Evangelho. Uma vez que nós nos convertemos para valer, eu vou usar essa expressão com perdão do teologiquês, tá bom? Uma vez que nós nos convertemos para valer, não há tempo também. O tempo de Jesus era relacionado à sua missão. E isso diz respeito a nós também, ou pelo menos deveria dizer. Continuando, eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Tudo aquilo que eu falei no início. E agora chega o bafo. Chega o que a gente queria ver. Você já assistiu o reality show? Principalmente reality show relacionado a relacionamentos ou algo do tipo e tal. Ninguém assiste reality show para ver as pessoas sorridentes, para ver todo mundo jogando flores para os outros. A gente está esperando a confusão. A confusão chegou aqui no reality show, entendeu? Chegada a tarde, Jesus, como anfitrião, ele precisava esperar a tarde, e nós estamos falando aqui de quinta-feira. Então, a tarde aí é por volta de 4, 5 horas da tarde dentro do nosso contexto. Para que se comece a ceia da Páscoa, beleza? Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E agora, não tem outros discípulos, não tem outros seguidores, nem as mulheres estão aqui. Só Jesus e os 12. É um núcleo mais íntimo. E enquanto comiam, o negócio está pegando fogo aqui.
declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E aí, para pensar, você está lá na refeição, na casa do anfitrião, e o próprio anfitrião vira e fala assim: ó, você é meu amigo, mas eu sei que você vai me trair. E aí, mesmo você não sendo traidor, você está lá comendo. E pensa duas vezes se vai continuar comendo ou não. É sério? E aqui tem algumas coisas muito legais para a gente desenrolar. Um dentre vós me trairá. A pergunta que a gente faz é: do que Jesus está falando? Hoje nós conhecemos essa história, provavelmente esse texto de có e salteado, certo? Eu não sei se ainda fazem isso, mas na minha época de infância era muito comum ver um boneco no poste malhar o Judas. E a gente usa a expressão Judas, é sinônimo de traição, certo? Fulano de tal é um Judas, não vale nada. Então nós pegamos um artigo eu não sei se é da Constituição Brasileira, eu não sei de onde é. 171 é da onde? Código Penal, certo? Pegamos um artigo do Código Penal e associamos a um Judas. Fulano de tal é 71. Confia nem não. Mas muitas vezes a gente não para se questionar qual é o significado da traição do que Jesus está falando aqui. O que é traição? Mateus, ao longo do seu evangelho, faz uma espécie de dicotomia entre os discípulos de Jesus e outras pessoas. Então, ora, essas outras pessoas são a multidão, escribas, fariseus e outras pessoas que não necessariamente seguem a Jesus. Um bom exemplo disso está lá em Mateus 5, versículo 1, onde Jesus olha as multidões, volta-se para os seus discípulos e passa a ensiná-los. Mateus ali está dizendo assim: Jesus não ensina as multidões, ele ensina aos seus discípulos. Então ele está o tempo todo fazendo essa dicotomia e ele chega aqui no ponto auge dessa dicotomia. Para que você entenda isso melhor, eu vou citar um texto bíblico como um ponto de referência. Romanos 1, versículo 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Beleza? A palavra poder, no grego, é dinamis. Provavelmente você já deve ter ouvido algum pregador por aí, ou algum professor de teologia, dizendo que de dinamis vem dinamite.
E está certo, não está errado não. Mas muitos chegam e falam assim, não, o evangelho é uma grande explosão, igual uma dinamite. Não tem nada a ver com isso. O que Paulo está falando ali, na verdade, é de mudança de mentalidade ou reorientação. Paulo também, ali em Romanos, está nos apresentando uma dicotomia, uma diferença entre a mentalidade romana e a mentalidade cristã. Tanto é que a partir do versículo 18 de Romanos 1, ele começa a falar uma série de coisas relacionadas à cosmovisão romana, que é completamente diferente da cristã. Ele conclui esse pensamento lá em Romanos 12, versículo 2. Renovai a vossa mente, ou transformai-vos pela renovação da vossa mente. Do que ele está falando? Do Evangelho. Uma vez que você se torna um cristão de fato, a sua preocupação é com o reino de Cristo. Por exemplo, o Oséias pediu aqui para uma das pessoas orarem em favor das eleições que teremos esse ano. Um cristão de verdade, ele não se preocupa em ser, não sei se eu vou apanhar com essa aqui não, mas tudo bem, vamos lá. Um cristão de verdade não se preocupa em ser de direita e de esquerda, porque ele já está debaixo de um governo, de uma linha cívica, onde o governante principal é Cristo Jesus. E o ponto principal dele é se instalar gloriosamente nessa monarquia, e ponto final. E é essa mensagem que ele proclama. É por isso que um cristão ele não pode perder seu tempo discutindo questões de direita ou de esquerda, porque ambas, em algum ponto, estarão debaixo de idolatrias e mentiras. A única linha política correta, real, verdadeira, é a linha política de Jesus Cristo. É basicamente isso que Paulo fala. Por isso, em Romanos 13, ele vira e diz assim: obedeçam os governantes. Por quê? Eu estou acima disso. Eu estou acima da direita e da esquerda, então eu posso obedecer aquele cara lá. Certo? Mateus está falando basicamente a mesma coisa. Ele coloca Judas como alguém, ele apresenta Judas como alguém que faz parte da multidão, não faz parte dos discípulos de Jesus Cristo. Essa traição diz respeito ao fato de que Judas colocou em sua cabeça que Jesus Cristo era o Messias prometido no Antigo Testamento, que pegaria sua gloriosa espada, seu vigoroso escudo, e marcharia a Roma para tirar o imperador de lá e ele governar o mundo inteiro a partir de Roma.
Em certo sentido, todos os discípulos acreditaram nisso. O único que levou esse absurdo até o fim foi Judas. Porque o bicho não compreendeu. Ao longo do discipulado com Jesus, o que ele, na verdade, veio fazer aqui. Só para você compreender, a traição da qual Judas fala aqui, da qual Mateus fala aqui, é uma reorientação de mente. Há alguém que não segue a Cristo Jesus. E a prova disso está nos versículos seguintes. Versículo 22. E eles muitíssimo contristados. A galera começou a chorar. É sério? Começaram um por um. E aqui eu gostaria de comentar o versículo 22 junto com o versículo 25. Um por um, porventura sou eu, Senhor. Versículo 25. Então Judas, que o traía, e esse traía aqui está no auristo. O auristo tem o seguinte significado. A é um prefixo de negação e oristo é horizonte. Não tem um horizonte. É um verbo, é uma conjugação verbal que não existe no português. Né? Para nós a gente tem presente, passado, futuro, certo? Lá no grego tem essa conjugação onde algo que pode até ter um fim, mas a gente não sabe quando. A ideia de Mateus aqui é dizer que o coração de Judas era traidor desde o início. Não é porque ele pegou as 30 moedas de prata e deu um beijo em Jesus que isso simboliza traição. Mas o seu coração já estava distante de Cristo há muito tempo. Então, continuamente ele estava traindo a Jesus. Porque a sua reorientação já era de outro lugar. Presta bem atenção. Versículo 22. Porventura sou eu, Senhor? E Judas pergunta no versículo 25. Acaso sou eu, mestre? Encontra o erro aí. Todos os discípulos chamaram Jesus de Senhor. Só Judas chamou ele de mestre. A palavra para Senhor aqui é Kyrios. Essa palavra era usada apenas para o imperador romano. Ninguém podia ter esse título. Num certo sentido, quando os autores do Novo Testamento usam a palavra Kyrios para Jesus, eles estão desrespeitando a política do Estado que dominava a região e o próprio imperador. Eles estão dizendo assim, não é o imperador quem me controla, quem me governa, e sim Jesus. É uma forma de Mateus dizer assim, Jesus Cristo controlava
as emoções e as intenções dos 11 discípulos, menos de Judas. Judas encarava Jesus como um simples mestre. É isso que Mateus está dizendo. Os 11 discípulos não. Ele é o Senhor de suas vidas. E só aqui já traz uma lição importante para nós. Ou pelo menos uma pergunta retórica da qual você possa analisar. A pergunta é: e aí, Jesus é o que na sua vida? Senhor ou um simples mestre? Ele é o dono da tua vida? Ou você está aqui como uma espécie de passatempo interessante, onde num domingo à noite você não tinha mais nada o que fazer? O controle do seu coração é de Cristo Jesus de fato? Ou há algumas palavras bonitinhas que você aprende dentro da igreja que serve para o resto da semana? As músicas são bacanas, interessantes. E tem uma galera lá que eu posso chamar de amiga. Fica aí a pergunta para você. Ele respondeu, e aqui isso é muito boa. Eu não resisti, eu ri quando estava lendo isso. Olha a resposta de Jesus. O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Lembra do que eu falei do vinagrete judaico? Era tipo uma tigela, mais ou menos do tamanho desse púlpito aqui, talvez um pouco menor, e todo mundo pegava com uma parte do pão lá o tempo todo. Sabe, como é que é o nome daquela comida quando está frio, todo mundo faz? Eu acho que é caldo verde, é isso? Oi? Sopa de ervilha? É um treco verde, que, não era para rir não, mas é um negócio verde, que às vezes tem tipo num caldeirão, dentro de igreja. Eu já participei disso várias vezes, todo mundo come, vai lá e repete, é todo mundo pegando ao mesmo tempo. A ideia do que Jesus disse aqui é o seguinte: o que mete a mão comigo na tigela. E estava todo mundo metendo a mão na tigela ao mesmo tempo. Ou seja, quem é o traidor? Qualquer um. Essa é a parte engraçada, mas vamos seguir. O Filho do Homem vai como está escrito. Eu estou tranquilo, gente. Me falaram que o pastor de vocês pega 1h30, então eu estou aqui. Eu estou de boa, tá bom? E já está acabando, ó. Talvez daqui a uns 10, 15 minutos a gente já está saindo aqui. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Essa expressão Filho do Homem aparece várias vezes no Evangelho segundo Mateus e nos demais evangelhos também. Só que esse texto aqui está fazendo associação com Daniel 7, versículo 13 e 14.
E lá em Daniel 7, versículo 13 e 14, está falando sobre a glória do Filho do Homem. E este Filho do Homem não é um simples homem, é o próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, Mateus está falando sobre Filho do Homem no sentido de humanidade. Eu não sei se você ou quantos que estão aqui já leram as Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis chama os meninos de filhos de Adão e as meninas de filhas de Eva, para dizer que eles são seres humanos. Jesus é um filho de homem porque ele é um ser humano. Mas a associação de Mateus é que ele é Deus ao mesmo tempo. O objetivo de Mateus é virar para você, para mim, leitores do Evangelho, e afirmar o seguinte: o Deus que se tornou homem está prestes a ser traído, entregue nas mãos daqueles que irão subjugá-lo, onde na cruz do Calvário ele vai nos apresentar a nossa redenção. Essa é a ideia de Mateus aqui. E aí chegamos à parte final do texto. Para falar a verdade, eu nem sei quanto tempo que eu estou falando. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o pão aqui é o pão asmo, tá? Ou partiu, e isso não é nada demais. Todo judeu, naquele contexto, naquele cenário, parte o pão. É que, eu não sei, parece que os textos da ceia, e eu percebi isso nos comentaristas que eu li, parece que se torna uma coisa mais sagrada do que o resto da Bíblia. E eu vi os autores muito emocionados falando sobre a instituição da ceia. Não que eu não considere sagrado, não é isso que eu estou falando, mas é um texto que está na Bíblia. Cara, eu quero entender, quero aprender, fala aí. Não, mas vamos lá. Ele partiu, e a ideia de partir é partir e passei. E o outro partiu e passou. Então, enquanto estava partindo, Jesus já mandou uma, né? Qual foi? Um de vocês me trairá. Então, eu imagino um Pedro da vida passando por João. Fala nada não. O deu aos discípulos dizendo: tomai, comei. Então os outros estão lá partindo. Eu imagino que quando chega no discípulo, quando ele fala assim, isto é o meu corpo, e ele vai e parte, meu Deus. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E aqui eu gostaria de ressaltar um ponto. Eu não sei como é que está aí na tua Bíblia, mas na minha, quando chega na expressão nova aliança, está entre colchetes. Na tua não está não? Você está olhando o celular, né? Mas não está. Não?
Beleza. Essa expressão entre colchetes, e aí eu vou ter que explicar outra coisinha aqui para vocês, é aquilo que a gente chama de crítica textual. O que é a crítica textual? A crítica textual nada mais é do que a análise de todas as cópias do Novo Testamento feitas até aqui. Então, hoje nós temos mais de 5.500 cópias encontradas desde o século II até aqui. Já estamos na 29ª ou 30ª edição de um Novo Testamento grego, de dois críticos textuais chamados Nestor e Alan. Isso é para dizer o quanto o Novo Testamento é confiável. Aliás, é mais confiável do que os escritos de Platão e Aristóteles. Ninguém duvida que são palavras de Platão e Aristóteles. Mas o Novo Testamento a gente dá uma rateada. Existe um perito em crítica textual chamado Roger Omanson, que faz um comentário interessante sobre esse texto. Ele diz que, influenciados por Lucas 22, versículo 20, fala sobre a nova aliança. Outros copistas pegaram o Evangelho segundo Mateus e enxertaram a palavra nova. Mas que Mateus originalmente não usou a expressão nova aliança. E aqui eu gostaria de deixar bem claro. Isso não denigre ou isso não diminui o texto sagrado. Só que são duas visões diferentes para dois públicos diferentes. Lucas, quando fala sobre a nova aliança, ele está pensando em Jeremias 4, versículo 4, sobre a circuncisão do nosso coração. E Jeremias 31, do versículo 31 ao versículo 34, sobre Deus fazer conosco uma nova aliança. Mateus, quando fala sobre a aliança, está associando ao cumprimento da aliança. Nesse sentido, Jesus não é em si uma nova aliança para Mateus, mas é o cumprimento da aliança que ele fez com nossos pais lá no passado. Não há uma contradição, há um foco diferente. Em outras palavras, Mateus está nos informando que toda aquela aliança que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, passou pela galera lá que saiu do Egito, os hebreus, no tempo dos juízes, no tempo de Samuel, quando falou com Davi, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias, tudo isso gera um cumprimento em Jesus, da qual Mateus está nos apresentando aqui. E eu repito mais uma vez,
olhar o texto por essa perspectiva não é um sinal de contradição, mas pontos de vista e perspectivas diferentes. É por isso que ele conclui o versículo dizendo: derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A aliança que Deus faz conosco é uma aliança feita com sangue, selada no sangue de Jesus Cristo. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E ainda há uma promessa aqui, uma mensagem de consolo. Para finalizar, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E esse hino que eles cantaram aqui é a segunda parte do Hallel, o Salmo 115 ao Salmo 118. Fechamos aqui esta parte. Vamos à aplicação ao famoso e daí. Vou apresentar 3 aplicações para vocês, bem rápidas, tá bom? A primeira delas é uma aplicação teológica. O que doutrinariamente nós podemos tirar deste texto? Há muitas doutrinas que podemos tirar daqui. Eu resolvi escolher a mais importante, na minha opinião, que é justamente esta da aliança. A aliança para Deus é extremamente importante. E tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o conceito de aliança é associado com o casamento. Tanto é que, quando a gente olha para Efésios 5, do 22 ao 33, a gente tem uma ideia muito pequena daquele texto, porque o texto já começa dizendo para as mulheres serem submissas. E eu penso assim, cara, o sujeito que traduziu, pelo menos a versão que eu estou seguindo, era um padre que nunca casou, do século XIX. Aí o sujeito vira para mim e fala assim, pô, as mulheres sejam submissas. Como é que eu vou dizer isso no século XXI? Mas a gente foca apenas nisso. Nos últimos versículos, o texto vira para nós e fala assim, grande é este mistério. Se não me engano, é o versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. O objetivo do apóstolo Paulo ali é dizer que o teu casamento é uma espécie de metáfora do verdadeiro e grande casamento, que é o de Cristo com a sua igreja. É por isso que desde o Antigo Testamento o adultério é algo assim absurdo para o próprio Deus. Não adulterarás. É um dos mandamentos. E é um dos únicos mandamentos, esse e o não matarás, que é passível de morte. Porque isso tem uma associação direta com a união, a aliança, o casamento do povo com o próprio Deus.
Eu não sei se você já leu o livro de Oséias. O livro de Oséias é fantástico. Deus manda Oséias casar com uma prostituta. Oséias vai e se casa com uma prostituta. E Oséias vai e obedece a Deus. Ele vai, casa, vai trabalhar. Quando volta, a mulher está em casa tendo relações sexuais com outro homem. E aí eu fico imaginando Oséias chegando em casa, ouvindo o barulho e falando, não, continua aí, que é uma lição que Deus quer dar para o povo. Continua. Relaxa. Finge que eu não estou aqui. Porque o objetivo do próprio Deus era dizer que o povo se prostituiu e não guardou a aliança do sagrado matrimônio. Não somente o conceito de casamento de modo geral, mas algo que é tão importante dentro do casamento, que é a relação sexual, acabou se tornando um verbo extremamente importante para o próprio Deus, que é o verbo conhecer no hebraico, ter esta conotação sexual. Ou seja, quando principalmente no profeta Jeremias nós lemos sobre conhecer a Deus, tem a ver com isso. À medida em que você conhece a Deus, segue o seu caminho, tem intimidade com Ele, é a mesma ideia, o mesmo conceito de relação sexual. Em outras palavras, é como se o texto virasse e falasse assim, Deus, que é o nosso marido, o noivo, esposo, Ele vira para nós e fala assim, você é meu e eu sou teu. O conceito de aliança, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, é tão importante e significativo. E mais uma vez, repito aqui, o casamento acaba se tornando uma metáfora desse verdadeiro, grandioso e glorioso casamento que é de Cristo com a igreja. Em segundo lugar, nós podemos apresentar uma aplicação eclesiológica. O que isso tem a ver com a igreja? O que todo esse texto tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com você como comunidade? Isso, todo o texto que nós lemos, leva-nos a termos relações interpessoais, relações de irmandade verdadeiramente. Uma das coisas que nós podemos aprender é nem todas as pessoas que estão aqui, por exemplo, de acordo com esse texto, são verdadeiramente cristãs. Todo mundo põe o pão na mesma tigela. Um desses é traidor. Mas nós somos chamados como igreja a servirmos os nossos irmãos, a não vivermos debaixo de egoísmos. Por exemplo, eu tenho uma denominação bem interessante para crente chato. Para mim, crente chato tem a ver com duas coisas. O crente chato é aquele que gosta de gratidão. Já viu?
fiz tanto por essa igreja, me dediquei, me matei. Entre outras coisas, não ouvi um obrigado. É chato. Porque se você compreender de fato o que Jesus Cristo fez ao morrer e ressuscitar por nós, você chegará à simples conclusão: tudo que eu fizer por Ele e tudo que eu fizer pelos meus irmãos, ainda assim será pouco diante de tudo que Ele me deu. É bem verdade que muitas vezes você ajuda algumas pessoas dentro da igreja e além delas não te agradecerem, ainda puxam teu tapete. Aqui entra um parênteses e um conselho: foge dessa criatura. Mas você não necessariamente precisa fazer por gratidão, e sim por serviço. Se você não tem prazer em servir, você não entendeu o que é ser igreja. Você não entendeu o que é estar nesta relação interpessoal, nesse colégio de discípulos. Pode ser que você seja o traidor. Eu espero que eu não tenha ajudado vocês a, quando tiver uma festa aqui, sabe aquela coisa de todo mundo botar a mão ao mesmo tempo? Pode fazer isso, tá tranquilo. Relaxa. Por fim, uma aplicação evangélica ou missionária. Muitas vezes nós não pensamos na pregação diária do Evangelho. E quando pensamos ou temos a oportunidade de fazer isso, evidentemente nós não seguimos esse conceito da aliança, de Jesus sendo esse cumprimento da aliança lá do Antigo Testamento, ainda mais no século 21. É uma boa temática para você apresentar aos seus amigos não crentes. Hoje em dia, as pessoas estão muito dependentes de relações interpessoais. Procurar fazer boas amizades é um bom indício para você pregar o Evangelho. E também é uma boa metáfora quando você apresentar a cruz de Cristo e o Cristo da cruz para essas pessoas. Porque o mesmo Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele fez isso para nos reconciliar com Deus Pai, mas também para que, por intermédio desta reconciliação, vivêssemos uma vida também de outras reconciliações. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Nós fomos convocados para o ministério de reconciliação. Não pregamos normalmente o Evangelho usando esse tipo de abordagem, falando sobre o conceito de aliança, falando sobre a importância de estarmos debaixo de uma irmandade,
onde a parceria, o companheirismo, onde sermos fiéis a uma pessoa é tão importante, tão significativo. Ainda mais diante de um mundo vil como esse, onde você não pode nem confiar na sua própria sombra. Esta é uma boa abordagem para que você pregue, apresente o Evangelho. Acima de tudo, compreenda que nós fomos chamados para pertencer a este povo, a este colégio de discípulos, onde o mais importante é o Senhor, é o Quírios, não o mestre, mas aquele que determina o local para onde a gente vai, onde obedecer, pegando uma frase bíblica, é melhor do que sacrificar. Que Deus nos abençoe. Amém.